Ocioso tá aí parado, não é? Sem produzir, atrai muitos perigos. A pessoa está ociosa, vagabundando, batendo perna, como diz o Matuto. Existe até um antigo ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então isso aí é ócio. Então, me pediram para falar sobre estar ocioso, muitos perigos para a vida espiritual. Mas vamos começar com a Epístola aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7, que traz a seguinte citação. 2 Tessalonicenses 3, 6 e 7. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todos os irmãos que viverem ociosamente, não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vós. Então Paulo aqui fazendo uma recomendação aos crentes que estavam na cidade de Tessalônica, pedindo que eles não se unissem, não compartilhassem com aqueles irmãos vagabundos. Observe bem, ser irmão é ser filho do mesmo pai, da mesma mãe. Aqui nós estamos tratando de filhos de Deus. Não devemos nos unir a esse tipo de pessoas. Agora imagine aqueles que não são irmãos. Muitas vezes o crente se reserva, fica ali, não se envolve com certos grupos, até mesmo baseado em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos pecadores, fica lá separado. Que a ociosidade, a vagabundagem tem um grande preço. E se tratando da vida espiritualizando, também vai trazer as consequências, porque se formos tomar o exemplo, quando Davi pecou com Betseba, Israel estava guerreando, estava todos trabalhando, Israel no palácio descansando, até que viu Betseba, vocês conhecem a história, veio o desejo no seu coração e terminou todo aquele prejuízo, tanto na vida do rei como Israel, porque Davi estava de cara para cima vagabundando. Mas voltando ao nosso contexto, à nossa citação, tanto na igreja evangélica, não vou deixar nenhum cristão de fora, como na igreja católica, apostólica romana, tanto numa como na outra, gosta de aparecer uns missionários, né, na casa dos irmãos. Estou fazendo uma missão, estou fazendo uma obra de Deus, venho de tal canto, e se hospeda, muitas vezes a gente não sabe nem quem é. Segue aquele exemplo da Bíblia. A Bíblia manda dar hospitalizado, e a gente sem má fé, sem má intenção, recebe. Especialmente na comunidade evangélica acontece isso. E aquelas pessoas que não produzem nada, nem na vida secular, nem na vida espiritual, fica só de blá blá blá, de moído no seio da igreja, e querem comer do melhor, acorda tarde, começa a pedir nossas roupas, nossos sapatos, às vezes uma lembrança, uma coisa que nós tínhamos estima. Não existe nada demais a pessoa dar algo a alguém, mas de livre, espontânea vontade. Mas esse tipo de gente pensa, essa mala aqui dá certinho para mim que vive viajando, esse sapato é muito bom porque combina com o paletó tal que eu prego, que eu uso nos meus eventos. Começam a se envolver 2, 3 dias, 4, uma semana que passa no nosso meio, começa a nos dar prejuízo, e em nome do evangelho que não é o evangelho de Cristo. E por fim, na hora de sair, ainda pede uma ajuda financeira para ir para a próxima cidade, fazer o mesmo artefato. Vive assim, não produz nada, usa o evangelho como escudo, como broquel, como diz o Salmo 91, para tirar proveito. E quando chega na outra cidade, ainda tem um regalo.
a ousadia de falar da casa anterior. Na casa anterior era assim, a comida era salgada, a mulher de fulano era assim, o marido era enxerido. Começa a levar e a trazer coisas, por quê? A Bíblia diz, né? Não se envolva, não queira negócio com essas pessoas. Porque não foi assim que aprendemos. E outra citação, que não pode ficar de fora, também contida no mesmo texto, onde iniciamos na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, lemos os 6 e o 7, agora o 8, olha o que diz. Não comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga de dia e de noite para não sermos pesados a nenhum irmão. Então Paulo fabricava redes, ele conhecia essa rede de pesca, fabricava tendas, fabricava essa rede aqui tradicional do Nordeste, onde as pessoas dormem. Tapetes, ele era um esmo-tecelão. E aonde ele chegava, levava a sua ferramenta, ou se envolvia com pessoas da mesma profissão, digo melhor, e começava a produzir, a trabalhar, comia, bebia, mas contribuía. Procurava um lugar reservado longe da casa para não ser pesado. Ele diz aqui, não comemos coisa nenhuma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga de dia e de noite para não sermos pesados aos irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a igreja está bloqueada, está travada diante dessa pandemia, não está podendo avançar aos diversos lugares, nós temos percebido, nas duas igrejas temos recebido pessoas que diz vir trazer uma palavra, vir trazer o consolo, e nada mais, nada menos do que vem trazer é Covid. Graças a Deus essas espécies não pousam lá em casa. Esse tipo de inseto eu não deixo passar do portão. Mas tem pessoas que vivem assim, vale a pena advertir a quem é cristão. Vale a pena advertir a quem não é cristão para não se envolver com pessoas desse tipo. Sabe por quê? Porque o diabo se aproveita da vadiagem para investir nos seus ideais. Colocar pessoas estranhas dentro de casa que pode gerar um adultério, pode gerar um problema com a moça ou com o rapaz. Pode gerar qualquer transtorno. Então devemos ter cuidado, não é nada demais receber o irmão, não é nada demais hospedar o irmão se necessário, mas a igreja deve ter cuidado para não se envolver com esse tipo de vadiagem. E se formos além dessa vadiagem dentro do evangelho, fora do templo, fora do lar, é comum chegarmos na praça, nós que vivemos de praça, de bar, de bodega, o missionário ele tem que ir lá, na bodega está o cachaceiro, na esquina está o vagabundo. Eu quero ver ser bom no ruim, você ser pregador, você ser pastor no meio da igreja, no meio do ciclo de oração, no meio da consagração, com um grupo ali cantando para você, com um grupo, um diaconato, um presbiterato lhe auxiliando, um co-pastorado lhe auxiliando. É fácil. Agora eu quero ver se você tem tutano, se você tem munheca, se você tem personalidade para conversar com a prostituta e sair libado, e sair imaculado, como Jesus fez. Mas quando nós chegamos, especialmente os que frequentam as cidades do interior, quando chegamos na Praça Branco, a primeira coisa que a gente encontra é um grupo de aposentados. Pessoas que mereceu, faz jus àquele dinheiro, aquele repouso. Mas acha que ser aposentado é ser inválido, é ser jogado, e daí vem a depressão, a barriga vai crescer, vai engordar, aí vem diabetes, hipertensão arterial, vem todos esses males, né? Vem Alzheimer, porque se entregou. Mas quando nós chegamos para pregar o evangelho, vemos eles batendo papo. Quando começamos a falar de Cristo, é censurado.
Todo missionário faz isso. Chega ali na mercearia, começa a falar de Cristo, vem a censura, ele vai, fica no lugarzinho dele, me deu uma Coca-Cola aí com uma fatia de bolo e fica observando. Basta passar 10 minutos, começa. A mulher de fulano está traindo ele. A mulher de fulano está se arrumando demais. O que é que ela está na cabeça? Ela não era assim? A filha de ciclano transou com o namorado e está buchuda. É a conversa da vadiagem. O filho de tal pessoa agora está com história de ser gay. Coisas que não diz respeito, coisas que não é de competência. A Bíblia diz que a má conversação corrompe os bons costumes. A Bíblia já diz aqui só o primeiro: não se aceita na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Então essa vadiagem material que tem o seu refluxo, tem o seu desembocar na vida espiritual, que tudo que nós fazemos materialmente vai refletir na vida espiritual. Começa a destruir essa classe de pessoas. E isso é como Satanás está destruindo a nossa sociedade. Se a gente chegar numa turma de jovens, como chegamos nas praças, a conversa é sexo, a conversa é homossexualismo, a conversa é droga, é festa, é balada. Vou abrir um precedente antes de falar dos jovens. Tem um cidadão aqui nessa cidade que eu acompanhei muitos anos, chama-se Zé Eurique, chamava-se. Pedreiro muito conhecido nessa cidade. E Zé Eurique passou a vida todinha produzindo, fazendo construção, por sinal as mais belas casas e as mais seguras. Zé Eurique fez, como outros pedreiros que temos na atualidade. Quando Zé Eurique se aposentou, ficou inválido, assim, não conseguia mais, a saúde dele estava debilitada, eu via muitas vezes ele comprar caixas e mais caixas de palito de picolé, cola, e começava a fazer artesanatos. Até na velhice um produzia, branco, ninguém via ele por aí fazendo coisa errada. Fazia o que ele adorava fazer, fazia casa, fazia praça, fazia uma série de coisas. Porque nunca manteve a mente vazia. Mas 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, traz a seguinte citação: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então eu quero dizer, o que que Paulo dizia? As pessoas preocupadas com a vida do outro, porque fulano foi infiel, porque ciclano fez isso aí, porque aquele gosta de homem. A gente advertir o pecado é alguma coisa. Agora, difamar, perseguir, usar um pejorativo para desfazer das pessoas é pecado. É errado. Faz como Ivaldo Moraes: quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado dos outros. Então esses mesmos homens que difamam, essas mesmas mulherzinhas, a Bíblia chama mulherzinha, né, que fica nas calçadas difamando. O homem tem esposa, tem filha, a mulher tem esposo, tem filho ou já teve. Então existe uma reputação. Então a Bíblia manda ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se perseverar nessas coisas, salvará tu, tanto a ti como os que te ouvem. Então observa, a ociosidade não traz futuro para ninguém. As pessoas incrédulas não sabem, mas nesses momentos Satanás fica drenando as energias vitais. A vida fica sendo tomada. O que é isso? Não iria falar sobre esse assunto. É um assunto mais de heresiologia, de demonologia, mas observa bem. Quando a pessoa está no ato do adultério, Satanás está tirando a vida espiritual, está drenando a energia. As pessoas ficam cansadas, sem motivação. Eu queria morrer, eu perdi o sentido da vida. Aí talvez você diga: mas eu não faço isso, eu não sou adúltero, graças a Deus. Mas a energia vital também funciona no pensamento. Quando nós estamos com uma má conversação, uma coisa depravada, uma coisa imoral, o diabo está tomando aquela energia.
Sentimentos como ódio, vingança, mágoa, rivalidade, inveja, tem conotação maligna em todo esse campo adulterino, todo esse campo sentimental negativo ou sentimento negativo. Satanás está drenando a sua energia, meu amado. Está drenando a sua energia, minha querida. E o que acontece? Você, além da saúde, além da vida material, você está perdendo a vida espiritual. Por quê? Deixou que o ócio, ou a vagabundagem, ou a vadiagem tomasse a sua vida, começou a ficar de bar em bar, de mesa em mesa, de esquina em esquina, de casa em casa, conversando besteira, quando deveria estar produtivo na presença de Deus. Eu vou contar um dado interessante. Eu trabalho num grupo de fora aqui de Alagoa Nova. Nós trabalhamos online, que é o DASA, que é Dependentes de Amor e Sexo Online. Pessoas que estão tendo problemas com infidelidade, com o marido que traiu, com a esposa que traiu, estão tentando suicídio. E nós estamos ali orientando. Então, dentro da DASA, que são Dependentes de Amor e Sexo Anônimo, uma turma de pastores, de psiquiatras, de padres, uma turma de coaching, que são treinadores, diariamente orienta as pessoas a sair do buraco, que orienta mediante a palavra de Deus. Lá não tem essa história, eu sou crente, eu sou espírita, eu sou católico, não. Lá orienta na palavra de Deus. É a palavra de Deus que predomina, não é a religião. E nós recebemos os dados que durante a pandemia o índice de adultério quadruplicou, as pessoas ficaram em casa, o marido começou a pular o muro, figura de linguagem, a mulher começou a pular o muro também, começaram com a história de sexting, né, sexo online, passando foto, vendo coisas erradas, eles mesmos dizendo, quando a gente pensava que a humanidade, falo dos maiores centros, que a humanidade estava tomando o jeito que estava sendo solidificada, estava entrando no trilho, aí foi que fizeram safadeza. Entendeu porque nós ainda continuamos a sofrer? Vadiagem, essa história de isolamento social, só trouxe prejuízo financeiro para a nação, prejuízo moral, depressão, consultório de psicólogo cheio, consultório de psicanalista cheio, porque as pessoas estão com medo, estão fazendo coisa errada e continuam de mal a pior. Mas por fim, livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado e quando te levantarás do sono? Um pouco de dormir, um pouco toscanejar, um pouco repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza, como um meliante e a tua necessidade. Então observe que no sentido material, vou voltar a dizer, quando estamos improdutivos, como nos entregamos, vai ter um refluxo, vai ter um vômito no âmbito espiritual. Isso não quer dizer que quem está desempregado seja ruim, não. Quer dizer que quem está desempregado corre para a presença de Deus, vai pedir um emprego. Não é obrigado a virar uma barata de igreja, virar um fanático religioso, não. Mas se ele está ouvindo as imoralidades, as sensualidades de Satanás, vai ouvir a palavra de Deus. Hoje internet, televisor, celular, todo mundo praticamente tem um. Tem pregadores de todas as igrejas. Tem pregadores te ajudando, te orientando. Então começa a ser produtivo, muda de vida, porque Deus tem um grande negócio na tua vida. Amém.